Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento renascentista, o período renascentista numa perspectiva filosófica, ok? Muito bem, nós temos que ter aqui em consideração o fato de que o período renascentista trabalha com a valorização da ciência, o antropocentrismo e a valorização da natureza humana, a formação para compreender o ser humano. Vamos lá, valorização da ciência é toda aquela modificação científica que vai substituir as explicações medievais, e não só as explicações medievais teológicas, mas todas as explicações científicas decorrentes da filosofia de Aristóteles. Aristóteles é um grande pensador e que também se aventurou na área da ciência. E as explicações aristotélicas para a área da ciência, elas prevaleceram por toda a Idade Média. Ocorre que Aristóteles se equivoca em vários pontos acerca da ciência. E essa nova ciência, por isso renascimento, tudo renasce por uma nova perspectiva, essa nova ciência, nós temos aqui expoentes como Kepler, Copérnico, Galileu e outros tantos, vão ultrapassar a perspectiva aristotélica de ciência e a perspectiva religiosa de ciência. Isso equivale a dizer que se até o presente momento do pensamento medieval a Terra ela estaria no centro, como nós denominamos de geocentrismo, com essa nova ciência, os pensadores vão perceber que a Terra não está no centro. Então vão deslocar a Terra do centro, percebendo que a Terra, no fundo, gira em torno do Sol e, sendo o universo algo muito grande, talvez inclusive até infinito, já se começava a cogitar essa perspectiva já nessa época, a Terra não estaria no centro. Portanto, nós temos um deslocamento da Terra, não mais agora geocentrismo, mas heliocentrismo, ou seja, ao Sol que estaria, ou melhor dizendo, a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Uma outra perspectiva é a perspectiva antropocêntrica. Antropos, em grego, ser humano. Centro, centrismo, o ser humano agora está no centro. O antropocentrismo substitui o teocentrismo. Teo é uma palavra grega também, que vem de theos, que significa deuses, ou, nesse caso, numa perspectiva cristã, Deus. Então Deus até então estaria no centro e o homem no Renascimento substitui a figura de Deus e ele é colocado no centro. E o ser humano no centro nesse momento significa valorizar a natureza humana. Valorizar a natureza humana significa investigar o que é o homem, entender a racionalidade humana. O homem não é mais visto a partir de uma visão, de uma ótica teológica, divina. Mas o homem vai ser revalorizado. Não à toa, e nós veremos adiante, as obras de arte vão revalorizar o corpo humano. E eu gostaria de citar uma parte que está no nosso livro acerca desta valorização da natureza humana. Diz o seguinte: a citação é um trecho de um historiador e de um filósofo chamado Giovanni Reale, muito importante. Diz o seguinte: para os autores latinos, como Cícero, humanita, humanidade, significava aproximadamente aquilo que os helênicos, os gregos, indicavam com o termo paideia, ou seja, a educação e a formação do homem. Ora, considerava-se que as letras, ou seja, a poesia, a retórica, a história e a filosofia
desempenhavam um papel essencial nessa obra de formação espiritual do homem. Com efeito, são essas disciplinas que estudam a humanidade, naquilo que ela tem de peculiar, de essencial, prescindindo de qualquer utilidade pragmática. Por isso, mostram-se particularmente capazes não apenas de nos dar a conhecer a natureza específica do próprio homem, mas também de fortalecê-la e potencializá-la. Em suma, mostram-se mais capazes do que todas as outras disciplinas a fazer o homem ser aquilo que deve ser, precisamente em virtude de sua natureza espiritual específica. Vejam só, quando nós falamos que há uma revalorização da natureza humana, nós estamos falando que o homem não será mais visto apenas ou tão somente a partir de uma perspectiva teológica divina, mas o homem agora será visto a partir de uma ótica filosófica, científica, psicológica. Vejam só o que nos diz Leonardo da Vinci, um pensador renascentista, um artista da Renascença. Vamos ler juntos? Aqueles que se entregam à prática sem ciência não são como o navegador que embarca em um navio. Aqueles que se entregam à prática sem ciência não são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Vejam, nós temos elementos aqui extremamente importantes. A verificação a partir da experiência, elementos demonstrativos matemáticos, são áreas do conhecimento, são formas de produzir novos saberes que vão ser introduzidos, revalorizados na Renascença. Muito bem, nós temos aqui uma obra renascentista por excelência de Michelangelo. Vejam só, e nós comentávamos anteriormente, a valorização e a revalorização do corpo. O nome dessa obra, a obra se intitula A Criação de Adão. Pensem, é uma obra religiosa, contudo, uma obra que visa mostrar, tenta mostrar uma nova forma de homem, isto é, uma nova perspectiva humana, sem contar que nós estamos falando aqui de um estilo de arte que imprime cores, imprime novas formas. Os próprios anjos, eles estão nus. Na Idade Média, isso é impensável, uma vez que a nudez, isto é, estar despido, sem roupas, é sinal do pecado. O corpo, na perspectiva medieval, é um corpo pecaminoso. E, em hipótese alguma, este corpo ele deve ser mostrado tal como ele é. Muito pelo contrário. As obras produzidas na Idade Média são obras um tanto quanto afastadas do real, ou seja, afastadas de uma perspectiva da própria realidade. Ou essa obra aqui, que é também do Michelangelo, chamada Davi. Nós sabemos que Davi é um personagem bíblico, ok? O rei Davi. Agora, observem a imagem e percebam como ela torna-se significativa dentro da perspectiva da Renascença. Davi não só tem um corpo atlético, escultural, mas ele está definitivamente nu. Isto, uma vez mais, é impensável dentro do pensamento medieval. Vamos a uma outra perspectiva? Vejam só que interessante. Nós estamos aqui diante da obra de Leonardo da Vinci, chamada O Homem Vitruviano.
Lembram-se da citação de Leonardo da Vinci, quando ele revaloriza a perspectiva matemática? O homem vitruviano mostra fundamentalmente essa perspectiva matematizada agora, certo? Sem contar que nós estamos aqui diante da nudez humana, uma vez mais diante da nudez. Por fim, vejam que a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci é uma grande revolução dentro do período renascentista. Não só porque a obra por si só ela é dotada de técnicas, dotada de um espírito todo próprio. O fato do Leonardo da Vinci pintar a obra tal como ela aparece a nós é uma grande revolução. Então vejam só, o período renascentista, numa perspectiva histórica, filosófica, artística, é fundamental dentro dessa passagem do medievo para a modernidade. Então nós temos vários aspectos dentro da arte, uma mudança artística drástica, dentro da própria filosofia, do fazer filosofia. A religião vai ser muito transformada, ok? E a ciência, na sua totalidade, vai atingir um progresso que até então ela não havia alcançado. E novas descobertas farão toda a diferença dentro do imaginário, do intelecto, da busca intelectual do ser humano. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!